abençoe grandemente a sua vida no dia de hoje. Eu sei que o Senhor já tem abençoado e eu creio em nome de Jesus que Ele vai continuar nos abençoando, falando conosco, porque Ele é bom, amém? Eu quero convidar você a se sentar, que nós... Amém? Mesmo assentados, a gente vai fazer uma oração em nome de Jesus. Quero agradecer a presença da Evelyn, certo? Estou muito feliz com a Gi aqui, com as meninas ali, a Gorete, a Elaine, a Silvia, a Neuda, Walter, com toda a igreja, né? Nós estamos felizes por estarmos aqui nessa manhã. E nós vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós precisamos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso consolador, e nós clamamos pelo Espírito Santo de Deus. Eu clamo para que o Espírito Santo de Deus venha revelar o conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos sair daqui, ó Senhor, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E por isso nós clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, com a sua misericórdia sobre nós. E que o Senhor revele a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mesmo assentados, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Filipenses. Nós vamos estar abrindo em Filipenses, que é a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Amém? Amém? Aqueles que estiverem com as suas Bíblias, no capítulo 4 de Filipenses, depois de Efésios, no Novo Testamento, está no versículo 4, um trecho que na minha tradução fala: regozijai-vos, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Amém? Alguém tem alguma tradução diferente da minha? Que esteja escrito alegrai-vos? Não? Todos estão com a mesma tradução que a minha? Em algumas traduções nós vamos ter, ao invés de regozijai-vos, nós vamos ter a palavra alegrai-vos. Você está com essa tradução, Walter? Pode ler para a gente em voz alta? Amém. Então, alegrai-vos, regozijai-vos, são sinônimos, amém? E olha que interessante, essa palavra, ela é uma ordenança, né? Paulo, ele pega e ele fala assim, ele não pede, que você regozije, ele fala, regozijai-vos. Ele não pede assim, olha que você fique alegre, ele fala a palavra alegrai-vos, né? Então a gente percebe que isso é um mandamento, Inclusive, se nós olharmos em Levíticos, ainda no Velho Testamento, Moisés, ele fala para o povo e ele dá essa ordenança, para que o povo se alegre entre eles, entre irmãos, que eles se alegrem. Então a gente vê que esse texto que nós estamos lendo aqui é algo que é um mandamento. Se eu puder dar um título a essa mensagem, o Léo, às vezes, depois que eu prego, o Léo me manda um texto, e ele fala assim, Rosângela, qual foi o tema da mensagem? Eu não sou, depois que ele começou a me perguntar isso, aí eu comecei a me preocupar mais, sabe? Eu falei, tem que pôr uns temas nas minhas mensagens, porque eu nunca me preocupei muito, sabe, Marli, com os temas. Mas se eu puder pôr um tema nessa mensagem, eu quero falar sobre os ladrões da alegria, amém? E essa palavra, ela está baseada num livro que eu li do pastor Estevão Hernandes Dias Lopes. Foi um livro que falou muito ao meu coração e eu quero dividir
esse conteúdo com vocês, amém? Mas aí, então, para você me ajudar, porque eu estou um pouco nervosa e eu ganhar tempo aqui, eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado e fala: alegrai-vos no Senhor. Amém, amém. Aí agora eu ganhei um tempinho, estou um pouco mais relaxada, Kiki. Alegrai-vos no Senhor, tá, Kiki? Amém? E aí, então, eu quero falar algo com vocês. Quando eu era criança, aconteceu um fato comigo, e esse fato foi algo que marcou muito a minha vida. Eu devia ter aproximadamente uns 8 anos, e eu estudava numa escola pública, na cidade de São Paulo. Eu devia ter entre 7 a 8 anos. Mas eu me lembro que estava trocando os dentes. Sabe quando a criança começa a trocar os dentes? Que você vai perdendo os seus dentes de leite, você vai adquirindo os seus dentes, né? E eu me lembro que, assim, eu já tinha trocado alguns dentes, e um dos dentes que eu tinha trocado eram os dentes da frente. E eu estava brincando com as minhas coleguinhas, e eu tinha passado recentemente por um problema de saúde, que eu tinha pego uma pneumonia muito forte. Foi a única vez que eu fiquei internada, mas eu me lembro que eu fiquei internada por aproximadamente quase 20 dias. E nesse período que eu fiquei internada, sem brincadeira, eu tomava em média de 1 a 2 injeções, e a maioria das vezes era aquela penicilina, sabe? Aquela injeção muito forte por causa da pneumonia, que foi uma pneumonia muito séria mesmo, muito, muito forte. E eu não sei se foi por reação do remédio, né, por ser um antibiótico muito forte naquele tempo, há bastante tempo atrás, não muito, eu sempre gosto de refrisar, Neuda, não era tanto tempo assim, mas fazia um tempinho. E eu me lembro, então, de eu tomar aqueles remédios. Eu não sei se foi por causa disso, mas eu lembro que eu caí na escola, brincando com as minhas coleguinhas. Eu lembro que, eu confesso para vocês que eu nem cheguei a bater a boca, mas o impacto da queda fez com que eu quebrasse meu dente. E aí ele quebrou bem rente à gengiva, bem rente à gengiva. Então ficou um dente e o outro não. Eu tinha 8 anos e eu comecei a crescer e eu estava com o dente quebrado. E depois, então, eu fiquei mocinha e o meu dente continuava quebrado, porque os meus pais, eles não tinham muito recursos financeiros, entendeu? E eu tinha perdido o meu dente permanente. A única forma, então, de eu recuperar seria eu colocar uma prótese, né, um pivô. No meu tempo se chamava pivô, hoje eu não sei como se chama, mas no meu tempo um implante, talvez, mas no meu tempo era um pivô. E eu me lembro, então, que como eu comecei a ficar mocinha, eu não gostava de rir, porque senão as pessoas iam ver que eu era banguela. Então, mesmo quando eu estava muito feliz, eu tentava, tipo assim, sabe aquela risada meio boca? Assim, para você não rir muito, para as pessoas não saberem que eu era banguela. E muitas vezes eu colocava a mão na boca para esconder que eu era banguela. E por muito tempo eu, como eu posso dizer, eu comecei a, me reprimir de ficar alegre, porque eu não queria rir, eu não queria que as pessoas soubessem que eu não tinha um dente, né? Só que eu vi que o inimigo, ele começou a roubar a minha alegria, por causa da falta de um dente. Vocês estão me entendendo? E eu comecei a ser uma pessoa que eu não ria, e eu comecei a ser uma pessoa triste. E eu cresci, as condições financeiras melhoraram, eu consegui colocar o meu primeiro pivô na ocasião, eu já tinha dente, mas mesmo assim eu não gostava de rir, sabe? Porque eu achava que talvez mostraria que um dente era meio diferente do outro. Até hoje eles são diferentes, porque o pivô continua, tá bom? Mas aquilo me deixava triste, e eu comecei a me tornar uma pessoa triste. O que eu posso dizer com isso? É uma coisa simples, aconteceu na minha infância. Mas o inimigo, ele começou a trabalhar no meu intelecto, na minha mente,
E ele falava para mim: você não é digna de rir, você não tem dente. Coisa estranha, não é? Como que o inimigo trabalha. E o inimigo, irmãos, ele é ladrão. A palavra diz que ele veio para matar, roubar. Então quem rouba é ladrão. E o inimigo, ele tenta roubar a nossa alegria. Enquanto a palavra do Senhor, ela fala para nós: alegrai-vos, o inimigo, ele tenta nos roubar a nossa alegria. Seja por um dente quebrado, seja por uma circunstância, seja por pessoas, seja por coisas, seja por nossa ansiedade. Mas o inimigo, ele tenta roubar as nossas alegrias. E aí você pode me perguntar: mas como ser alegre nos dias de hoje? Como eu posso ser alegre nos dias de hoje? Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias trabalhosos, nós vivemos em situação onde, por exemplo, o Paulo estava falando, o nosso país vive numa situação muito complicada. As pessoas vão à rua porque são contra o Bolsonaro, Walter. Aí a outra pessoa sai na rua porque é a favor do Bolsonaro. E um briga com o outro e 500 mil pessoas já morreram de Covid. Como a gente pode ser feliz se a gente sabe que existe tantas situações complicadas nesse país? Nesse país a qual a gente vivemos mesmo, situações às vezes de injustiça, situações complicadas do trabalho, situações em que nós somos imigrantes, a gente vivencia, da gente saber que a gente está aqui, mas tem pessoas que a gente ama, que está no Brasil, e por muitas vezes, por situações, a gente não consegue ir lá. Não é verdade, Marli? Porque, ora, nós não temos documento, ora, porque temos que trabalhar, ou outras situações. Né? Como então ser feliz e como cumprir esse mandamento que Deus nos dá? Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E diante ainda de situações na qual eu falei para vocês, que nós passamos por situações que nós somos roubados, saqueados, diante de muitas coisas. E a primeira coisa que eu vejo que nós somos saqueados, e que o pastor Estevão, ele trabalha, o pastor Hernandes, ele fala sobre as circunstâncias. E isso está lá em Filipenses 1,12. Vamos abrir comigo lá, em Filipenses 1,12? Ele fala assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que coisas aconteceram a Paulo? Quais são as coisas que ele estava falando? Eu coloquei aqui e eu vou listar algumas delas. Sabe quais as coisas que aconteceram com Paulo? Aconteceram prisões com Paulo. Entende? Ele foi lançado não uma, nem duas vezes. Ele foi lançado várias vezes em prisões. Eu acredito que de todos que estão aqui, ninguém teve a experiência de passar por uma prisão. Alguém já esteve essa experiência? Mas eu posso te dizer que até mesmo nesse país, a experiência de você passar por uma prisão, ela não é agradável. Às vezes, quando a gente fica preso na própria casa da gente, não é, Nalva? Não é? Já é ruim, a gente já se sente sozinho, né? Agora, quanto mais você passar por prisões. Então, Paulo, ele passou por prisões. Ele passou por arbitrariedades. Pessoas que eram contrárias a ele. Ele passou por apedrejamento. Então, olha, as coisas que aconteceram com ele eram essas: prisões, arbitrariedade, apedrejamento, açoites. Eu me lembro das costas que a minha mãe me dava e eu me lembro que doía muito. Por mais que eu fugia dela, a havaiana dela sempre me acertava. Era impressionante como tinha assim uma rota, um GPS, e acertava em mim. Então, passar por açoites não é agradável. Se você se lembra aí da sua infância, sabe, Silvia? Não sei se você era levadinha. A minha mãe gostava muito de me bater com vara, ou ela chamava fio de ferro.
olha que interessante, havia o ferro e havia tipo como uma extensão entre o ferro e a tomada. Ela guardava aquilo para me bater. Oh, coisa terrível. Açoites não é fácil. Ele passou por perseguições, ele passou por calúnia. A palavra fala que ele passou por um naufrágio, ele foi picado por uma cobra e por fim ele morreu decapitado. Então, as circunstâncias na vida de Paulo não foram circunstâncias favoráveis, Marilda. Foram circunstâncias que eu confesso para você, por mais que eu já tenha sofrido na minha vida, por mais que eu já quebrei um dente e aquilo me trouxe constrangimentos, não foi nem um terço do que Paulo lista aí no roteiro dele, de coisas que o afligiu, de circunstâncias que o afligiu. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que Paulo, ele era um homem que era muito usado por Deus. Alguém tem dúvida de que Paulo era usado por Deus? Que Paulo era salvo? Que Paulo tinha intimidade e conhecimento de Deus? Ninguém pode dizer que tem dúvida sobre isso, ou a esse respeito. Paulo, verdadeiramente, ele era um homem de Deus. Mas as circunstâncias aconteciam na vida de Paulo. Porque as circunstâncias, meus irmãos, elas acontecem na minha vida e elas vão acontecer na sua vida. Nós não podemos, por mais que nós gostaríamos de sermos cercados por uma redoma de vidro, as circunstâncias podem acontecer. Circunstâncias tais como você vai ao médico, está tudo bem, é só um exame de rotina, e você sai com um diagnóstico: câncer. Quantas pessoas já não passaram por essa circunstância? Não é verdade? Você é casado, você vive bem com seu marido, você está casado há mais de 20 anos com ele, quando de repente acontece um adultério. Quantos casos a gente já não viu de situações assim? Foi uma circunstância, um divórcio dolorido, um filho que muitas vezes, por mais que você amou, por mais que você cuidou, por mais que você educou, simplesmente ele decide ir por um outro caminho. Ele se envereda para os outros caminhos. São circunstâncias que acontecem. Nós passamos por circunstâncias. Todos nós passamos por circunstâncias. E olha que interessante, não é o fato de você ser crente, não é o fato de você ter aceitado Jesus, que vai impedir que em algumas vezes, algumas circunstâncias não favoráveis venham até a tua vida. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele não nos prometeu: olha, aceite-me e vocês terão um mar de rosas sem espinho. Está escrito isso na Bíblia? Não, não está escrito isso na Bíblia. O que Ele então promete? Ele promete a verdade. Olha, no mundo tereis, falem alto, no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições. Infelizmente nós teremos aflições. Por mais que às vezes a gente tenta se secar, a gente está na presença de Deus, não é o fato. Às vezes as pessoas tentam julgar, ou fazer que nem os amigos de Jó. Deve ser porque você não é fiel, deve ser porque você não é uma boa pessoa, deve ser porque você não serve ao Senhor direito. É por isso que veio todos esses males para você. Não é isso, não. Paulo, ele estava na presença de Deus, mas ele passou por todas essas circunstâncias. As circunstâncias acontecem sobre nós. Só que olha o diferencial. Ele simplesmente pega e ele fala o seguinte: olha, todas essas coisas, isso está lá em Filipenses 1:12. Você está comigo? Quem está comigo? Amém? Não estou fazendo ninguém dormir não, né? Eu me lembro que quando eu dava aula, Juraci, os meus alunos falavam assim: ai, professora, a senhora tem uma voz tão macia que me dá sono. Acabava com a minha aula. Eles acabavam com a minha aula. Por favor, aguenta firme aí, hein? Mesmo que a voz seja macia. Olha o que Paulo fala aí. Ele fala assim: olha, todas essas coisas que aconteceram de fato, na minha tradução estava assim,
de fato contribuiu para o progresso do Evangelho. Olha que coisa tremenda! Todos o naufrágio, os açoites, as perseguições, as prisões, a picada de cobra, o apedrejamento, todas essas coisas contribuíram para que o Evangelho fosse pregado, porque as pessoas falavam assim: olha, vocês conhecem Paulo? Paulo, ele é um discípulo de Jesus, ele é um seguidor de Jesus, ele foi apedrejado, mas ele saiu vivo e ele continuou pregando o nome de Jesus. Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, diz que ele estava preso e toda a guarda do reino ali, né, dos romanos, a guarda pretoriana, eles faziam um turno. Além dele estar preso, ainda tinha que ficar preso a um soldado, porque eles temiam que Paulo fugisse, então ele ficava amarrado a um soldado. Mas sabe o que ele fazia enquanto ele estava amarrado com o soldado? Ele não murmurava, ele evangelizava. E aí, mais para frente, ele pega e fala assim: olha, toda a guarda conhecem o nome de Jesus. Muitos daqueles guardas aceitaram Jesus. A vida deles foram transformada, porque eles estavam presos ao lado de um homem que decidiu não murmurar por estar preso, mas decidiu falar do amor de Jesus. Amém? Então, sabe qual é a diferença entre as minhas circunstâncias? Porque eu já tive muitas circunstâncias desfavoráveis. Sabe qual é a minha diferença e a diferença da de Paulo? É que ele fez uma opção de não murmurar. Ele fez uma opção de fazer com que aquilo, Ana Paula, engrandecesse o Evangelho. Aleluia! Sabe, então, as circunstâncias, ela pode roubar a minha alegria. Mas sabe como que as circunstâncias vai fazer com que eu permaneça alegre? Quando eu tiro o foco de mim e eu coloco o foco em Jesus, dizendo que aquilo vai contribuir. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas, todas, eu estou falando todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você ama a Deus? Amém? Então todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Eu nunca me esqueço uma vez que a Patrícia, ela veio aqui dar um testemunho uma vez que a Marli estava pregando. E ela, apesar de ser acometida por vários cânceres, ela tinha se declarado curada, e ela tinha sido curada quando de repente um outro câncer numa outra região veio. E aí ela estava lá fazendo quimioterapia sentada, e ela falou assim: Deus, mas por que eu de novo aqui? Questionando. E senta uma pessoa do lado dela. E aí ela começa a falar de Jesus para aquele homem. E aí então o Espírito Santo de Deus falou o coração dela: você está aqui nessa cadeira fazendo quimioterapia de novo, mesmo depois de eu ter te curado de um câncer anterior, porque aquele homem precisava ouvir a palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas. Na sexta-feira, eu estava aqui sentada, e o Osias, Marilda, nós tivemos um curso para pais e professores. E aí, no término desse curso, que foi sexta-feira, o Osias virou para mim. Eu acho que nós estávamos ali comendo uns pãezinhos maravilhosos que a Marilda trouxe com pão de queijo. E aí, então, ele pegou e falou assim: nossa irmã Rosângela, com aquele sotaque meio de catarinense, sabe? Que ele é catarino, sabe? Ana Paula. Ele pegou e falou assim: nossa irmã Rosângela, eu creio que quando a irmã vê uma situação igual a que a irmã passou com o filho, com o seu filho, você deve entender bem. Aí eu virei para ele e falei: sim, é verdade. Eu consigo entender bem. Eu consigo entender bem. Sabe por quê, irmãos? A gente pode até se penalizar com uma pessoa que sofreu uma traição.
Mas a gente só sabe a dor se um dia a gente já foi traído, não é verdade? Você pode até imaginar como que é ter um filho nas drogas. Mas você vai sentir a dor mesmo quando você já passou pela experiência de ter um filho nas drogas. E nós temos que entender, como Paulo entendeu, que aquelas circunstâncias, elas podem contribuir para o Evangelho, para a anunciação, para a grandeza do Evangelho. Olha, eu passei por isso, mas o Senhor me deu força, e eu estou aqui, porque eu acredito que Deus pode fazer na sua vida, mais e melhor do que fez na minha. Aleluia! Sabe o que isso se chama, irmãos? Eu anotei aqui no meu esboço, se eu posso chamar isso de esboço, eu não sou muito boa nisso. Mas sabe o que eu vejo? Qual é a chave? A chave foi o conhecimento que Paulo tinha de Jesus. As circunstâncias, elas não têm um peso na minha vida quando eu conheço Jesus. Paulo conhecia Jesus. Ele teve um encontro real com Jesus. Quando eu me sinto abatida diante de algumas circunstâncias, eu vejo que eu ainda não conheço Jesus como eu tinha que conhecer. Vocês estão me entendendo? Esse é o diferencial, é o conhecimento desse Deus, é acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. E que aquilo, essa momentânea tribulação, ela vai gerar algo, ela vai gerar alegria no futuro. Amém? Eu quero te dizer algo. Você quer se alegrar? Amém? Você quer se alegrar? Mas você só vai dar valor na alegria se um dia você sentiu tristeza. Não é verdade? Se você conhecer o que é tristeza, você sabe então, você pode dizer o que é alegria. Amém? Mas eu quero te dizer algo. E o que eu quero te dizer é muito profundo. A tristeza, ela pode durar uma noite. Eu não sei por quantas noites. Eu já tive situações que eu imaginei que a minha tristeza fosse durar 1000 noites. Neuda. Mas um dia a alegria veio. Amém? Existe um ditado no mundo que fala: Deus tarda, mas não falha. Não é mais ou menos assim? Deus tem a hora correta, o tempo certo, o momento correto. Amém? Bom, existe um outro ladrão, e esse outro ladrão, talvez ele seja pior ainda do que as circunstâncias. Eles são as pessoas. Porque as pessoas, elas são os agentes, muitas vezes, que as circunstâncias usam. Não é verdade? Então as pessoas, elas podem nos machucar. As pessoas, elas podem nos trair, elas podem ser falhas, elas podem mentir. As pessoas podem trazer toda essa dor para nós. Eu posso já ter causado dor a você. Eu posso já ter causado decepção a você. Porque as pessoas, elas estão suscetíveis a isso. As pessoas, elas muitas vezes machucam. Então, como que eu posso fazer para que as pessoas não roubem a minha alegria? Só existe uma situação. E essa situação se chama você perdoar as pessoas. Porque elas são falhas. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso me prender à pessoa. Eu tenho que liberar perdão para essa pessoa. Você está me entendendo? Seja uma coisa pequena ou seja uma coisa muito séria, eu tenho que liberar perdão para essa pessoa. Eu tenho que desculpar essa pessoa. Eu tenho que perdoar essa pessoa. E aí então, o pastor Hernandes, ele fala algo que eu também me constrangi quando eu li o livro. Ele conta a parábola que Jesus conta daquele servo, que ele devia muito ao seu senhor. Ele devia 100.000 denários. E aí então, ele chegou para o seu senhor e pediu clemência para o seu senhor. Olha, me perdoa, né? E o seu senhor o perdoou. Só que mais para frente veio uma outra pessoa, 100.000 talentos ele devia. Veio uma outra, 10, corta tudo.
volta para cá. 10 mil talentos, tá bom? Ele devia 10 mil talentos. E o Senhor o perdoou dos 10 mil talentos. Só que mais tarde, uma pessoa devia para ele 100 denários. E ele não perdoou. Ele lançou essa pessoa na prisão. Quando eu ouvia essa passagem, eu falava assim, puxa, interessante. Mas eu não entendia muito bem a dimensão. Porque eu não conheço sobre a moeda da época. Eu confesso para vocês que as duas únicas moedas que eu entendo razoavelmente bem é o dólar e o real. A última vez que eu vi, a cotação estava 5,4, alguma coisa assim. Aí a gente, né? Oba, se a gente está querendo mandar dinheiro para o Brasil, né? Tomara que vai para 6, né? É a única moeda que eu conheço. Mas sobre talentos, Gorete, eu não conhecia quanto que valia um talento. E aí eu fui pesquisar. Olha que interessante. Um talento corresponde a 35 quilos de ouro. 10 mil talentos corresponderia a 350 mil quilos de ouro, que correspondia a 60 mil denários, que dá aproximadamente, um denário correspondia a um dia de trabalho. Então, 60 mil denários dá 160 anos. A pessoa teria que trabalhar 160 anos para poder pagar os 10 mil talentos. Quem vive 160 anos, mesmo no tempo de Jesus? Jesus, ele falou algo, ele aumentou muito. Ele quis dizer mais ou menos o seguinte, olha, a dívida que você tinha comigo era impagável. Impagável. Porque é impossível alguém viver 160 anos para trabalhar mais que 160 anos para você pagar a dívida que você tinha comigo. Agora, eu perdoei você. Eu perdoei os 10 mil talentos que você me devia, que corresponde a 350 mil quilos de ouro, ou seja, 160 anos de trabalho. E você não pode perdoar 100 denários, que corresponde a 3 meses de trabalho? O que é maior? 160 anos ou 3 meses? Óbvio, os 160 anos é muito, muito maior. Eu perdoei. Eu perdoei. E porque eu perdoei, hoje você tem vida eterna. Amém? Nós só temos vida eterna porque Deus, Jesus, Ele nos perdoou algo que seria impagável. Impagável. Então, o que Jesus está querendo falar para mim? Ele está querendo falar o seguinte, olha, você, se te ofenderem, não deixe essa pessoa roubar a tua alegria. Perdoa. Perdoa ela. Amém? Não fique preso. Porque se você perdoar, você está liberando essa pessoa. E aí então essa pessoa não vai mais roubar a tua alegria. E isso é uma verdade. Agora, o duro é quando você mesmo não se perdoa. Amém? Continuando a minha história. Eu contei do dente quebrado, lembra? Que eu não ria? Juntado ao dente quebrado, por muito tempo eu convivi com uma grande culpa. Eu achava que a minha culpa era assim, maior de todas, a ponto que eu impedia Deus de fazer as coisas sobre a minha vida. Eu me culpava por ter sido uma má esposa, eu me culpava por não ter sido uma boa mãe, eu me culpava por não ter aprendido as técnicas do Osias, que era dar um tempo de qualidade para o meu filho, sabe? Ele explicou na sexta-feira, Jurandir, Juraci, ele explicou na sexta-feira, que se você der 45 minutos por dia de qualidade para o seu filho,
é mais do que suficiente de tudo que ele está aprendendo na escola, que são 7 horas por dia, 5 dias por semana, são 35 horas. Mas se você dá 45 minutos de qualidade com seu filho, isso daí compensa tudo que ele aprendeu que não seria bom. Deu para mais ou menos vocês entenderem? E eu me culpava muito por não ter dedicado esses 45 minutos de qualidade com meu filho. E aí, então, a culpa, ela vinha em mim e falava assim, olha, aconteceu tudo o que aconteceu, porque você não foi uma boa mãe. Você não aprendeu as técnicas, você não deu qualidade, você não deu tempo de qualidade. Você priorizou outras coisas, você não fez as coisas certas. E essa culpa roubava toda a minha alegria. Ela roubava toda a minha alegria. Ao ponto de algumas pessoas chegarem em mim e olharem assim para mim e falavam, nossa, você é tão triste. Aquilo me deixava mais triste, Neuda. O fato da pessoa falar, você é tão triste, me deixava mais triste ainda. E aí um dia eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu acho que a alegria não é para mim. Quando eu era pequena e adolescente, eu não ria porque eu não tinha dente. Agora eu tenho dente, mas eu tenho a culpa. E eu não rio porque eu tenho culpa. Eu não me perdoava. Eu não me perdoava. Só que eu não podia voltar para o passado, sabe? E corrigir o tempo que eu não dei de qualidade para o meu filho. Tem coisas que você não consegue voltar. Você não pode voltar no tempo, em algumas circunstâncias. Você não pode. Mas olha que interessante. Você pode fazer algo novo daqui para frente. Você pode fazer algo novo daqui para frente. O passado, você não tem mais autonomia sobre ele, você não consegue ir lá, você não consegue corrigir, você não consegue fazer diferente, você não consegue escrever uma história diferente sobre o teu passado, mas você consegue construir uma nova história sobre o seu futuro. Você pode se perdoar, você pode fazer as coisas diferente, sabe? E aí um dia eu cheguei para o Felipe e falei assim, Felipe, eu não fui boa mãe. Eu não fui boa mãe. Mas eu não consigo ir lá no passado e mudar as circunstâncias. Eu não consigo mudar os fatos. Mas eu quero que você me perdoe. Porque eu quero ser uma boa mãe a partir de agora. É isso que nós temos que nos apegar. E nós temos que liberar perdão para mim mesmo. Demorou muito tempo, sabe? Mas um dia o Senhor me visitou e eu consegui me perdoar. Vocês acreditam nisso? Foi muito mais difícil me perdoar do que perdoar a pessoa que me traiu. Foi mais difícil, foi muito mais difícil. Mas eu consegui me perdoar. E um dia eu acordei e eu falei assim, uau, a grande tristeza que estava sobre mim não está mais. Eu sei que eu não fui uma mãe perfeita, eu sei que eu falhei, eu sei que eu continuo errando, mas eu sei que Deus me ama nas minhas imperfeições. E se Ele me perdoou, eu não posso me perdoar? É claro que eu posso me perdoar. E Deus me deu essa oportunidade. Hoje eu acordo e eu não tenho mais a grande tristeza. Aleluia. As coisas não mudaram muito. Mas eu consigo, mesmo diante das circunstâncias, entender que o que eu passei me ajuda a falar com uma outra mãe que passou pela mesma situação que a minha. E o evangelho cresceu. Aleluia. Existe um ladrão que se chama dinheiro. Esse ladrão,
ele quer roubar o teu tempo e ele quer dizer para você, ó, você tem que trabalhar porque você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que ganhar dinheiro. E você fica preso naquilo, sabe? E você não consegue se libertar. E ele não deixa você em paz. E aí, então, surge o iPhone 12. Já lançaram o iPhone 12? Já? Nossa, eu estou atrasada. Eu pensava que ainda estava no 11. E aí, você quer o 12, ué? Não é? Já lançou o 12. Então, eu quero trabalhar mais, Léo, porque eu quero dinheiro para comprar o 12. Não é? E aí você vai. E esse ladrão, chamado coisa, dinheiro, ele vai roubando toda a tua alegria. Mas eu quero te dizer nessa manhã, que o nosso Deus, aleluia, ele fala para você o seguinte: olha, não se preocupe com o iPhone 12. Não se preocupe com o iPod, iPad, não sei o que lá. Se preocupe com as coisas simples da vida. Se preocupe com um pouco. E você vai ter alegria. Amém? Porque alegre é a pessoa que é grata pelo que tem. Amém? O que você tem? Você tem um par de sapato? Seja alegre por um par de sapato. E se você é alegre por um par de sapato, você é rico. Agora, pobre é aquele que quer mais coisas, sendo que não precisa. Você está entendendo? Esse é pobre. Agora, se você consegue ter gratidão pelas coisas que você tem, eu quero te comunicar que você é muito rico. Eu estou na frente de pessoas ricas. Se você não pensava assim, agora comece a se posicionar como rico. Vocês já viram como rico anda? Rico anda assim, como se não tivesse... Um dia eu estava andando no shopping, né? E aí a namorada do Felipe, ela olhou para o meu cunhado e o meu cunhado estava assim. Ela pegou e falou assim: Felipe, o seu tio anda e parece que não tem boleto para pagar. A gente tem que andar como se não tivesse bill. A gente fala bill aqui, né, na América, né? Como se não tivesse bill para pagar. Amém? Porque a gente tem um Deus que supre as nossas necessidades. Aleluia. Eu tenho que correr porque o meu tempo praticamente já acabou. E aí, então, o quarto vilão que rouba a nossa alegria, segundo o pastor Hernandes, é a ansiedade. E aí, assim como a alegrar é um mandamento, não estar ansioso também é um mandamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Não andeis ansiosos. A palavra ansiedade, ela quer dizer estrangulamento. A pessoa ansiosa, ela se sente como se ela estivesse sendo enforcada. Alguém já viu um estrangulamento, né? Uma pessoa sendo enforcada? É isso que é a ansiedade. A palavra em si, ansiedade, no grego, ela quer dizer isso. Ela vem, você pode vir aqui, Paulo? Ele está vindo assim tranquilo, porque hoje ele não me deixou nervosa, né? Agora imagina se ele tivesse me deixado. Estrangular. É isso que significa ansiedade. É um estrangulamento. Você fica sem ar. Amém? A ansiedade rouba a nossa alegria, porque a gente fica tão pensando no futuro, tão preocupado com as coisas. E olha que interessante, o pastor Hernandes, ele fala isso. 70% das coisas das quais nós estamos ansiosos, elas não vão acontecer. Você acredita isso? Eu queimei os meus neurônios, as minhas pestanas, ficando preocupado por uma coisa que não vai acontecer. Amém? A ansiedade me gerou essa preocupação de me preocupar por uma coisa que tende, isso é constatado cientificamente,
70% das coisas da quais nós, seres humanos, ficamos ansiosos, elas não vão acontecer, elas não acontecem. A ansiedade, ela mina a nossa alegria e ela mina a nossa fé, porque nós deixamos de acreditar num Deus que Ele é tremendo. Há pouco, quando Paulo estava abrindo o culto, ele falou do Salmo 93, que ele gosta muito do Salmo 93. Eu já gosto muito de um Salmos, que é o Salmos 29. Abre comigo lá. Salmos 29. Ainda focado no mesmo tema. Olha aí. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Olha o versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Ó Deus da glória, troveja ao Senhor sobre as muitas águas. Esse é o tamanho do seu Deus, a qual hoje fala para você o seguinte: não é para você se entristecer. Não deixe o ladrão da ansiedade roubar a tua alegria, porque o teu Pai, pode vir aqui, Ana Paula, o teu Pai, Ele troveja sobre as muitas águas. Aleluia! A garganta do diabo, ela é fichinha sobre esse Deus que troveja sobre as muitas águas. Ele é o teu Pai. Eu quero que você se coloque em pé. Sabe o tamanho desse Deus que fala para você não ser ansioso? É o Deus que se assenta no globo. Aleluia! Sabe aonde Ele está assentado? Ele se assenta no globo. E de lá, Ele olha toda a terra. E Ele criou todo o firmamento. Eu estive tentando pesquisar. Alguém conhece ou sabe me dizer qual é o tamanho do universo? Você sabe, Bia? Ninguém sabe o tamanho do universo. Ele é muito grande. Eu só sei que ele não é infinito, porque infinito é só o meu Deus. Mas eu sei que o céu é muito grande. Mas esse Deus, que é o meu Pai, Ele se assenta no trono dEle, e Ele coloca os pés dEle sobre a terra, e Ele olha para as estrelas que Ele fez, e foram muitas as estrelas que Ele fez, e a palavra e os cientistas também concordam sobre isso, que há mais estrelas no firmamento do que a areia em todas as praias da terra. Você já viu a quantidade de areia que você consegue colocar na sua palma da sua mão? Agora imagine todas as areias de todas as praias da terra. Os cientistas acreditam que no céu há mais estrelas. E sabe esse Pai que fala que é para você se alegrar e não ser ansioso? Ele as fez e Ele conhece cada estrela pelo nome. Eu quero te dizer algo. Se esse Deus conhece as estrelas pelo nome, Ele conhece o teu nome. Nalva, Juraci, Marli, Isabel, Evelyn, Gi, Marilda, Neuda, o teu Pai te conhece pelo nome. Ele sabe das suas necessidades. E esse Pai que ela vai cantar o refrão, Ele tem prazer em suprir todas as suas necessidades. Meu Pai, Abba Pai. Você pode dizer isso, Abba Pai. Oh Deus, meu Pai, fala, meu Pai, meu Papai, aleluia. Talvez hoje o seu Pai terrestre não esteja aqui, talvez ele esteja no Brasil.
ele já esteja com o Senhor. Mas o teu Pai, o Pai dos pais, o Senhor, ele está aqui nessa manhã. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Amém? Vem aqui na frente. Hoje, quando a Ana estava ministrando, ela falou que você precisava trazer o seu vaso de alabastro. Eu quero, no Dia dos Pais, convidar você a dar um presente ao seu pai. O vidro de alabastro, o melhor que você tem, despeja aos pés do pai que fala para você. Não vai ser as circunstâncias, não serão as pessoas, não será o dinheiro, não será a ansiedade que vai roubar a tua alegria. Eu sou o Pai que cuido de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai. E nessa manhã, Deus, nós queremos, diante desses ladrões que muitas vezes tentam roubar a nossa alegria, Senhor, dizer que nós queremos conhecer melhor o nosso Pai. Porque se nós conhecemos melhor o Senhor, ó Deus, esses ladrões não terão autoridade para nos roubar o mandamento que o Senhor nos dá. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Oh Deus querido, eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, possa mostrar aos meus irmãos que as circunstâncias que eles estão vivendo hoje, que pode trazer momentânea tristeza, é para que o Evangelho do Senhor seja enaltecido. Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus, que por mais que as pessoas nos magoem, nos machuquem, nós, ó Deus, queremos perdoar, dizer que as pessoas são falhas, mas o Senhor, Pai, é um Deus fiel. Aleluia, está sempre ao nosso lado. Deus, o dinheiro, as coisas, o iPhone não pode roubar a nossa alegria, Pai. Porque queremos hoje, Pai, dizer que somos gratos pelo que temos, Deus. Ah, Deus, nós temos casa, nós temos pão. Isso é tão bom. E mais, Deus, nós sabemos ainda, Pai, que não podemos ficar ansiosos, porque nós temos um Deus que conhece, que me conhece pelo meu nome. Conhece cada um aqui pelo nome. Porque o Senhor, Deus, conhece as estrelas pelo nome. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Papai. Nós te amamos, Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus.